Se ela é contínua no ponto zero, a gente está querendo ver a continuidade no ponto zero, então a gente está querendo ver o limite da minha função de, da, da minha função, né, que é x mais 2x ao cubo, e isso tudo à quarta, se isso aqui vai ser igual à minha função quando o valor é zero, né? No caso disso aqui, a gente tem que, de certa forma, ela é uma função polinomial, vocês concordam comigo? Se eu fosse fazer o cálculo disso, no final das contas, depois de muito cálculo, a gente ia ter algo como, tipo, sei lá, x a nona mais x a oitava, tal, tal, tal. A gente ia ter uma função polinomial. Se isso aqui é uma função polinomial, a gente pode substituir o valor normal dele, né? Então vai ser zero mais 2 vezes zero ao cubo, zero, elevado à quarta, zero. Da mesma forma, a minha função f de zero é a mesma coisa que f de zero é igual a zero mais 2 vezes zero. Opa, tô com mais, mais 2 vezes zero ao cubo e a quarta, que vai dar também zero. Então, se nós vimos que deu o mesmo valor, né, quando eu calculei o limite a minha função, por fim, então, a gente vai ter que a minha função é contínua no ponto zero. Letra C. A minha função é f de x vai ser x ao quadrado menos x menos 12, x ao quadrado menos x menos 12, dividido por x mais 3, quando o meu x for diferente de menos 3. E vai ser menos 5, quando o meu x for igual a 3, certo? E aí ela quer saber se ela é contínua no ponto quando o meu x for igual a 3, né? No ponto A, e quando o meu A for igual a menos 3, então a gente já tem que ver a continuidade nesse ponto daqui. Como que a gente vai solucionar? A gente precisa se lembrar, né, pela regrinha, que o conceito de definição é limite da minha função x indo para um valor a, da minha função, ela vai ser contínua quando ela for igual ao valor a, quando meu x vale a, da minha função. Nesse caso aqui, se eu estou querendo ver o valor menos 3, então aqui vai ser limite da minha função f de x quando o x está indo para menos 3, quando a minha função ela é de fato o valor menos 3. Certo? A gente já sabe esse valor daqui, né? Quando o meu x for igual a... Opa, aqui é menos, né? Menos 3, a minha f de x vai ser menos 5. Então isso aqui a gente já sabe que é menos 5. A gente vai ter que calcular agora é o limite de x indo para menos 3 da minha função f de x. Como nós estamos vendo os números próximos de menos 3 sem ser o menos 3, a gente então vai estar vendo quando o meu x for diferente de menos 3. Opa, tão diferente, não é igual. Desculpa, gente. Quando o meu x for diferente de menos 3. Estou vendo números próximos de menos 3, mas sem necessariamente ser o 3. Então, eu estou vendo essa minha função daqui. Vamos calcular, então, esse limite agora e ver se ele vai bater com esse valor aqui, né? O menos 5 que a gente viu. Então, nós vamos estar calculando o limite de x indo para menos 3 da minha função x ao quadrado menos x menos 12 dividido por x mais 3. Como que a gente pode solucionar isso aqui, gente? Uma forma da gente solucionar isso aqui é por meio de divisão polinomial. Dá para a gente fazer por isso. Ou então a gente pode fazer de uma outra maneira também, que é calculando Bhaskara, descobrindo as raízes, entendendo que eu posso colocar isso aqui como x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, certo? É uma das maneiras da gente falar. Mas a gente pode também calcular isso pela divisão polinomial. Se der um valor sem resto, então a gente tem que a minha divisão é esse valor que eu realmente encontrei. Se der resto, a gente não pode usar. Mas se não der resto, aí a gente pode usar. Vamos então calcular a nossa divisão polinomial disso aqui? Como que seria? X ao quadrado menos x menos 12 dividido por x mais 3. Vamos lá, então. Como que a gente funciona para calcular? Como que a gente vai calcular? Vamos ver só esse primeiro valor.
qual número que a gente vai ter que multiplicar esse primeiro valor para chegar nesse primeiro valor daqui. Qual número que eu multiplico x para chegar no x ao quadrado? Multiplico por x, né? X vezes x, x ao quadrado. Passa com o sinal trocado, menos x ao quadrado, zero. E aí, só que eu não estou multiplicando só o x, estou multiplicando 3 também, né? Então, x vezes 3, 3x. Passa com o sinal trocado, menos 3x. Então, essa conta vai ficar menos 4x, menos 12. Aí, vamos lá. Qual o valor que eu vou ter que multiplicar agora, nesse caso aqui, o meu valor x, para que ele chegue em menos 4x? Precisa ser o menos 4, correto? Menos 4 vezes x, menos 4x. Passa com o sinal trocado, mais 4x. Menos 4 vezes 3 vai ser menos 12. Passa com o sinal trocado, mais 12. 4x menos 4x, zerou. Menos 12 mais 12, zerou. Não deu resto. O que isso significa? Essa divisão polinomial eu posso reescrever como sendo x igual a menos 4. Não, desculpa. Como sendo x menos 4. Então eu posso tirar isso aqui e colocar só a minha função x menos 4. E aí, aqui a gente sabe que é um pouco facinho, né? Uma função polinomial. Podemos jogar diretamente o nosso valor aqui. Então vai ser menos 3, menos 4, que dá menos 7. Opa! A gente viu que quando a minha função era igual a menos 3, o valor dela deu menos 5. E aí a gente calculou o limite, deu menos 7. Ou seja, são valores diferentes. O que isso significa? Que a minha função não é contínua no ponto menos 3. 14, letra B. Minha função f de x vai ser igual a x mais 2, x mais 2, quando o meu x ele está sendo menor do que zero, meu valor i elevado a x, para quando o meu x estiver entre zero e 1, certo? Nós vamos ter também uma função 2 menos x. 2 menos x. Para quando o meu x for maior do que 1. Gente, só uma dúvida. Essa função e elevado a x, vocês já chegaram a ver um pouco como que ela funciona? Já viram, já chegaram a ver o gráfico dela? Eu fiquei com, eu fiquei com bastante dúvida. Sempre que a questão é parecida com ela, que envolve ela, no caso. Quando vocês verem e elevado a x, se a gente fosse fazer um gráfico, a gente vai ver que seria alguma coisa próxima assim, ó, certo? Esse aqui é meio que o comportamento de toda função. Será que é esse formato? Eu não me lembro agora se é esse. Talvez seja esse aqui mesmo. E aí aqui é quando isso aqui é 2,7, é meu valor de e. Ou seja, meu valor de e elevado a 1. Enfim, ele vai subindo. Só que o que nós temos aqui, que ela é uma função que é contínua também. Conforme eu vou fazendo ela, eu não tiro. Essa daqui é uma função. Eu não acabo tirando o meu lápis ou minha caneta do papel. Eu continuo escrevendo ela. Eu não tenho nenhuma interrupção. Esse meu e na x, então, ele é contínuo. E como que a gente... ou melhor, se a gente ficar com dúvida, né? Como que a gente vai ver se uma função ela é contínua ou não? Vamos supor o e na x. Como que a gente vai ver? A gente pode ver ela pela própria definição de limite, né? Limite da minha função e na x, quando meu x está indo para um valor a, vamos ver se ele é igual à minha função quando tem um valor a. Por que eu estou querendo escrever isso daqui? Esse meu a aqui, eu estou tratando ele como qualquer valor, certo? Qualquer valor de a. Então, o meu a, ele está sendo, aqui nesse caso aqui, ele está assumindo qualquer número real, beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque algumas vezes a gente não vai querer saber quando uma função ela é contínua em um ponto específico, mas sim se ela é contínua em um intervalo, né? Ou então dentro do seu domínio, certo? E aí, como que a gente vai ver? Se a gente fosse por ponto, a gente iria ver primeiro no ponto, sei lá, 1,
depois no ponto 2, depois no ponto 3, e aí ver todo o domínio seria um sofrimento gigante, né? Ver ponto por ponto. Como que a gente vai, nessa situação, a gente já ver todo o domínio que a gente está vendo? A gente pode colocar o valor que a gente vai estar mexendo do nosso valor A. E o nosso valor A vai ser o domínio da minha função f. Se por um acaso eu ver que calculando isso daqui, realmente ele é contínuo, então minha função é contínua para o domínio dele. Se não, aí a gente vai ter que rever alguma coisinha aí, né? Limite de x indo para a de e elevado a x é igual a f de a. E f de a seria e elevado a a, certo? Seria e na x, quando o meu x for igual a e a. E aí, sabendo disso daqui, a gente tem que, pela regrinha, uma das regrinhas, quando tem o limite de uma função exponencial, posso colocar e aí calcular o limite da minha função x indo para a do meu valor x. Isso aqui é a mesma coisa que e elevado a a. Então, se isso aqui deu o mesmo valor, se meu limite da minha função indo para um ponto deu igual ao valor da minha função no ponto mesmo, isso quer dizer que a minha função é contínua. E na x, então, é contínua. Certo? X mais 2 é contínuo? Sim. Por quê? Porque é uma função polinomial de primeiro grau. Então, a gente já sabe direto que é contínuo. 2 menos x é uma função contínua? Sim. Uma função polinomial. Grau 1. Desculpa, aqui é grau 1 também, tá, gente? Grau 1, função polinomial, é contínuo. Então, quais pontos que talvez a gente possa suspeitar que não é contínuo? Seria nesses pontos onde eu tenho uma troca de função. Porque algumas vezes eu posso ter uma função contínua aqui, mas a minha outra função, que também é contínua, ela para aqui e ela está sendo descontínua, entendeu? Então, quais são os nossos candidatos para a gente ver se é contínuo ou não? Meu ponto 0 e meu ponto 1. Que estão sendo os pontos onde eu estou trocando de função. Opa, beleza. Mais uma vez, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só ligar o microfone. Vou mandar mensagem no chat também. Então, vamos lá. Vamos, então, calcular primeiro no meu ponto 0, certo? Nós temos que vai ser um limite de x indo para 0 a minha função f de x, se ele for igual a minha f de 0, realmente. Né? E aí, é aqui que tem uma coisa interessante que a gente precisa levar em conta quando a gente estiver vendo uma continuidade, né? Ou então calculando o limite de uma função que se comporta diferente em diferentes estados, vamos dizer assim. A gente sabe que o meu limite da minha função de x indo para 0 de f de x, eu posso representar como sendo o limite de x indo por números maiores que 0, mas está indo para 0, certo? Esse valor. E, ao mesmo tempo, o limite da minha função quando o meu x ele está indo para 0 por valores menores que 0. Se vocês se lembrarem, são os conceitos de limite laterais. Beleza? E aqui, nesse caso, por que vai ser útil a gente usar os limites laterais? Porque quando eu estou vendo números menores que 0, é um valor. Quando eu estou vendo números maiores que 0, é outro valor, vocês estão vendo? Então, meus limites laterais, talvez eles possam dar um valor diferente. Vamos ver. Entendeu? Se eles derem valores diferentes, eita, isso quer dizer que, na verdade, esse limite aqui, ele nem sequer existe. Ou seja, se ele não existe, isso aqui quer dizer que a minha função já não é contínua. Ela tem que ter o limite, tem que ter o valor na função, eles têm que ser igual para ser contínuo. Então vamos lá, vamos começar calculando então o limite lateral. Mais uma vez, os nossos candidatos aos pontos de descontinuidade é o ponto 0 e 1, que está sendo esses pontos de troca de função. Vamos começar então no ponto 0, certo? Vamos ver primeiro quando o meu x ele vai ser menor que 0. O limite de quando o meu x ele está indo para 0, mas por números menores que 0. E a minha função, então, se tiver números menores que 0, vai ser x mais 2. Como é uma função polinomial, posso simplesmente jogar o valor de para onde o meu x está indo, que é 0 direto na minha função. Então vai ser 0 mais 2, 2. Beleza? Então, limite lateral de x indo para 0 quando estou indo por números menores que 0. Então, estou indo por
menos 1, depois menos 0,5, menos 0,1. Estou chegando próximo de zero por números menores que zero. Deu 2. Agora vamos ver o nosso limite de quando o meu x ele está indo para zero por números maiores que zero. E como são números maiores que zero, é uma outra função, e elevado a x. Certo? Se a gente aplicar aquela regrinha lá que a gente já viu, vai ser e elevado a 1. Não, e elevado a zero. Certo? E elevado a zero. Porque o meu x está indo para zero, a gente vai aplicar aquelas regrinhas que a gente já viu, vai ser elevado a zero. E a gente sabe que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, olha que interessante. Nos limites laterais, eles deram valores diferentes. E que isso significa que a minha função não é contínua nesse ponto, no ponto x igual a zero. Então, a gente já tem que, quando o meu x for igual a zero, minha função é descontínua. Agora, vamos ver para quando o próximo candidato que a gente tem ao ponto de descontinuidade é o ponto 1. E vamos ver. Pera. Pode falar. Você fez desses dois, mas e do terceiro? Do 2 menos x? Não vai fazer o limite lateral? Esse aqui vai. É porque nesse momento eu estou vendo quando o meu x está sendo igual a zero. Certo? Não, desculpa. Eu estou vendo no ponto zero. Então, no ponto zero, antes do zero é essa função. Depois do zero Ah, é essa função. Mas quando eu for ver o ponto 1, aí sim eu vou estar mexendo com esses dois. Entendeu? entendi. Eu que brisei aqui. Não, de boa. Tranquilo. Vamos lá então. Então agora a gente vai ver o ponto 1. Então, limite de x indo para o meu ponto 1. A minha função é f de x. E precisa ser igual a f de 1. Vamos ver primeiro o nosso limite. Certo? Se eu tenho funções diferentes aqui, para quando o meu x está sendo maior que 1 e menor que 1, o que a gente vai ter que fazer? Limite lateral. Quando o meu x for menor do que 1, a minha função vai ser e na x. Então, vamos começar vendo a nossa função quando eu estou indo para 1 por números menores que 1. Vai ser e elevado a x. Certo? E elevado a x. Como a gente já viu pelas regrinhas de antes, né? Usando aquelas regrinhas lá, né, que a gente viu, a gente pode ter, então, que vai ser a mesma coisa que e elevado a 1, igual a meu valor e. Certo? Vamos ir para o ponto, agora, calcular o nosso próximo limite lateral, quando o meu x ele está indo para 1 por números maiores que 1. E aí, quando o meu x é maior do que 1, a minha função é outra, 2 menos x. 2 menos x. É uma função polinomial, eu posso jogar o valor direto aqui dentro. Então vai ficar 2 menos 1. Isso aqui é igual a 1. E é diferente de 1. O que isso significa? No ponto 1, a minha função também é descontínua. Beleza? E os outros pontos, né? A gente só viu dois aqui. A gente viu que a minha função x mais 2 é contínua, e na x é contínua e 2 menos x é contínua. Então, todas são funções contínuas. Mas esses pontos, justamente, são os pontos de troca de função. E aí, nesses pontos que são a troca de função, a minha função deu descontínua. Nos outros pontos, como a gente viu, a gente vai estar trabalhando com a própria função. Então, ela é contínua mesmo. Função g de x, que é x ao quadrado menos c ao quadrado, cx mais 20. Cx mais 20. Isso aqui é quando o meu x for menor do que 4, quando o meu x for maior ou igual a 4. E a gente já pode ir vendo aqui. A gente já pode ir vendo que esse x ao quadrado menos c ao quadrado é uma função que é polinomial. Certo? Essa parte de cima, x ao quadrado menos c ao quadrado. Independente do valor de c que a gente vai colocar, supondo, né, que c seria a constante, a gente tem que ser um x ao quadrado menos uma constante no valor aí ao quadrado. Então, é uma função polinomial. Nós temos que a função polinomial ela é sempre contínua. Né? Por quê? Se a gente fosse fazer o gráfico, ela seria aquela função que a gente não tira a caneta.
para fazer alguma outra coisa. A gente pode continuamente fazer ela aqui sem tirar a ponta da caneta. Seria basicamente esse um conceito bem formal de função contínua, uma função que a gente não tira o lápis para fazer. Se a gente precisar tirar, aqui ficou bolinha aberta, bolinha fechada aqui em cima, tirando. E aí já não é mais contínua, ela não está continuando, assim, eu não estou continuando a fazer, né? Eu estou tendo que interromper. Então ela é descontínua. Sabendo disso daqui, a gente tem que a função da parte de baixo, cx mais 20, também é uma função polinomial. Se é uma função polinomial, então ela também é contínua. O gráfico dela vai ser, né? Eu não tiro a minha caneta, o meu lápis, para fazer, então ela é contínua também. Então, a única questão para a gente ver é se ela vai ser contínua no ponto 4. Por que estou falando no ponto 4? Porque é o ponto onde antes dele está uma função e depois dele, ou a partir dele, está uma outra função. Essa função é contínua, x ao quadrado menos c ao quadrado, que está antes, e essa função também é contínua, cx mais 20. É uma função polinomial e é contínua. A questão é só se no ponto 4 ela é contínua de fato ou não. Então vamos lá. A única dúvida para saber é no ponto 4. Então vamos ver, determinar C para que a função abaixo seja contínua. Para que a minha função seja contínua, a gente tem que o limite, ou melhor, para ela ser contínua e ela não acabar saindo, vamos supor que a gente tem uma cx aqui, sem contar no nosso ponto 4. Ponto 4 aqui. A gente vai ter que a x menos c se comporta de tal maneira aqui, e aí a cx ela se comporta, não sei, de alguma outra maneira. Sem a gente ver no ponto 4. A gente tem, então, que para ela ser contínua, esse meu x ao quadrado menos c, é a parte anterior, ela vai precisar estar indo para o meu valor de quando eu tenho a função cx mais 20, quando o meu x for igual a 4 aqui. Certo? E por que isso daqui? Por que isso daqui? Se o meu x ao quadrado menos c está indo para 4, ou melhor, se ele está indo para um valor aqui, a gente já vai ver esse valor aqui. Quando ele está indo para 4, por números menores que 4, ou seja, ele está nessa função aqui, ele vai estar indo para esse valor. Se esse valor for o mesmo de quando a minha função for igual a 4, que é justamente a definição de continuidade, quando o limite da minha função, quando ela está indo para um ponto, é igual ao valor da minha função no ponto. Basicamente é isso, né? Se a gente se lembrar, limite de x indo para um valor A, de f de x, precisa ser igual a f de A. Isso aqui é a minha definição de continuidade. Se isso aqui bater, isso quer dizer, então, que a minha função ela é contínua. Então, vamos lá. Vamos ver como que a gente vai encaixar essa definição aqui dentro de tudo que a gente falou. Vamos lá. Meu x, como eu falei aqui, o nosso x ele vai estar indo para 4. 4 é o nosso ponto de interesse. No ponto 4, a gente quer ver se ela é contínua de fato ou não. Porque é o ponto onde está sendo a transição de uma função contínua para outra. Certo? Então, como que a gente vai fazer? Vamos calcular o limite de x indo para 4, mas dessa vez, como a gente vai estar vendo essa daqui, essa parte aqui de cima, vamos colocar o valor menos. Por quê? Isso daqui quer dizer que isso aqui está querendo dizer que eu estou vendo números menores que 4, né? Que é justamente quando eu estou vendo então a minha função x ao quadrado menos c ao quadrado. Certo? E se isso aqui vai ser igual a minha função, ou melhor, minha f não, né? A minha g de x, ou melhor, uma g de 4, né? Quando a minha função g é igual a 4, é a mesma coisa aqui. Quando o meu x for igual a 4, eu entro nessa configuração. Então, seria então 4c
mais 20. Vocês concordam? Uma g de 4, estou colocando no lugar de x o valor 4, 4c mais 20, certo? Então, a gente vai calcular isso aqui e verificar se bater, ou melhor, não é bem se bater, né? Mas a gente vai, a partir disso, encontrar um c e vamos determinar esse c para que bata esse valor. Para que, então, de fato, o meu f de a seja igual ao limite da minha função do ponto A. E aí a gente pode dizer que ela é contínua de fato. Vamos lá, então vamos estar calculando esse valor daqui. Qual que seria esse valor? Isso aqui é uma função polinomial, então como é uma função polinomial, a gente pode diretamente jogar o valor aqui dentro, certo? Então nós vamos ter que vai ser 4 ao quadrado, 16, menos c ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 4c mais 20, certo? Se a gente encontrar um valor c que respeita a essa regra, isso quer dizer que a gente vai encontrar um valor c que vamos colocar aqui, que vai fazer com que a minha função seja uma função contínua. Então, vamos reorganizar aqui, c ao quadrado, para a gente poder calcular. Opa, aqui vai ficar menos, né? Menos 4 passa para o outro lado com o sinal trocado, menos 4c. 20 também passa, então vai ser 16 menos 20, vai ficar menos 4, que é igual a zero. Certo? Então, a gente vai ter que solucionar isso daqui para a gente encontrar um valor c que seja contínuo. Então, vamos começar com o nosso famoso Bhaskara aí. Vamos começar com delta aqui, não vamos ocupar muito espaço. B ao quadrado, ou seja, 16, menos 4 vezes A, 4 vezes A, o meu A é menos 1, vezes C. O meu C é menos 4. Menos 4. Então, nós temos que no delta, que vai ficar 16, menos com menos com menos, menos 4 vezes 4 é 16. Então, o meu delta deu igual a zero. Isso quer dizer que só vai ter uma resposta, um valor aqui, a gente que vai fazer com que isso aqui seja verdadeiro. Um valor de C vai fazer com que isso seja verdadeiro, que vai fazer com que a minha função seja contínua. A gente achou esse valor daqui já? A gente já fez a conta. Vou apagar aqui. Gente, mais uma vez, né? Tendo dúvidas aí, sim, só dá um toque, tá? Se meu delta deu zero, então meu x1 e 2 da minha função vai ser menos b, 4, mais ou menos raiz de zero, que a gente calculou, né? Isso aqui não vai servir para nada. Vai ser praticamente 4 dividido por 2a. 2 que multiplica menos 1. Ou seja, x1 e 2 vai ser igual a 4 dividido por menos 2, menos 2. Se a gente fosse fazer um teste real aqui, e eu acho bom que vocês façam realmente esses testes, porque é muito fácil da gente acabar errando as coisinhas meio bobas na prova, né? Então, sei lá, você viu que não está muito seguro da conta, faz um teste real. Vai ficar menos 4, menos 2, isso aqui vai ficar menos 8, menos 4. Opa, menos 8 não, mais 8. Isso aqui vai realmente ser igual a zero. Então, nós encontramos um valor de C, que é igual a menos 2, que faz com que o limite da minha função, quando eu estou indo para 4, nesse caso por valores menores, ele foi igual à minha função quando o meu x for realmente 4. Quando isso aqui, ele obedece isso quando eu encontrei um valor C igual a menos 2 para colocar aqui, certo? Então, a resposta do exercício é C igual a menos 2 para que a minha função seja contínua infinita. Beleza, Thiago? Deu para entender? Pessoal, vocês entenderam? Algum ponto que vocês ficaram em dúvida? O resultado bateu, foi exatamente isso, menos 2. É porque na resposta da Cláudia, na lista, estava um resultado diferente, era menos 2, mais ou menos 2 raiz de 2. Eu não tinha entendido. Só que o meu bateu com o seu. E nem, gente, de vez em quando a gente pode dar alguns desencontros, né? Mas é o valor que a gente viu aqui, fez os cálculos e vocês viram que deu isso daqui realmente. Realmente ela é contínua quando o meu C for igual a menos 2. Beleza? Alguém teve alguma dúvida em algum ponto disso daqui para solucionar? Se precisar também explico de novo sem problema. Se não,
vocês podem me falar algum outro que vocês tiveram dúvida. E eu resolvo aqui. Pode falar, Naomi. Por que que você iguala os dois limites? Por que que tem que igualar mesmo? Os dois limites, você diz que era aquela partezinha lá, né? Limite de x indo para a. Não, Não, isso é aqui. tipo, você igualou o 16 menos c ao quadrado igual a 4c mais 20. Por que que teve que igualar isso daí? Essa parte aqui que você está falando ou não? Acho é. Então, por que que eu igualei ele? Que seria assim, né? Limite de, de x indo para 4 menos, né? X ao quadrado menos c ao quadrado, por que que eu igualei, né? Aí seria 4x mais 20. Seria isso, né? Por que que eu fiz isso? É. Então, eu acabei fazendo isso porque nós temos pela definição de limite que, não, desculpa, limite não, mas a definição de continuidade, ela diz que a minha função ela é contínua em um ponto tal quando eu tenho o limite do meu x indo para esse ponto, quando isso for igual ao valor da minha função, quando de fato o meu x está naquele ponto. Limite, se você se lembrar, ele vê quais que são os meus valores de y quando o meu x está se aproximando de um número. Para onde ele está indo? E minha função ela vê quando o número é mesmo 4. Em outras palavras, vai ser contínuo quando eu for ver ao redor da minha função, sem contar no ponto 4 aqui, e ele está indo para um valor tal. Aí, quando eu vou calcular o valor mesmo da minha função quando é esse valor tal, vai dar o mesmo valor que o meu limite. Nós temos, mais uma vez, vamos lá. Nós temos aqui ó, uma função, né? Aí eu tenho um ponto aqui, e eu estou vendo que, na hora que eu vejo os arredores da minha função, os lados, você está vendo que ele está indo para um só valor? Ele está indo para um valor. Né? Ele está indo para esse ponto aqui. Vamos supor que esse ponto seja 3, certo? E aí a minha função vai ser contínua se, quando eu calcular da minha função f de x, esse valor daqui, e ele der 3, ou seja, o limite, os arredores forem iguais a quando o meu a quando eu realmente estou vendo o ponto, isso quer dizer que a minha função ela é contínua. Eu não estou tendo nenhuma interrupção aqui. O meu ponto ele não está, por exemplo, aqui embaixo para que eu suba, tire o lápis, coloque aqui embaixo e eu volte aqui de novo, entendeu? Eu não estou tendo essa descontinuidade. O meu pincel ele continua fazendo a minha função. Seria isso. E aí é por isso mesmo que eu acabei igualando isso aqui. Seria respeitando a definição de continuidade. Se ele quer saber o valor de C, é porque a gente vai ter que manipular, opa, aqui não é X, aqui é C. A gente vai ter que manipular, achar o valor de C para que isso aqui bata, para que isso daqui realmente a minha função tem o mesmo valor que o meu limite. E então ela vai ser contínua. Tá fazendo. Tá ok? Então vamos lá. Vamos começar com a número 17 da semana 10, né? Vamos lá. Estudos mostram que daqui a T anos, então a nossa variável é a T, a gente vai ter que trabalhar com ela. A população de um certo país será P é igual a 0,2T mais 1.500. Então, a nossa primeira informação aqui, P vai ser igual a 0,2T mais 1.500. Que é a nossa função. Que nos dá o valor da população conforme o tempo. Esse P vai estar em milhares de pessoas. E a renda bruta do país será em milhões de dólares. Será E, a variável E, milhões de dólares. Onde, e aí nós temos mais uma fórmula. E de P é igual a, opa, é igual a raiz de 9t ao quadrado mais 0,5t mais 0,5t mais parecido t mais 179.
certo? E aí, a primeira pergunta, que é a letra A, expresse a renda per capita do país P igual a E sobre P. P igual a E sobre P. Em função do tempo T. Renda per capita. Né? Então, a nossa variável P maiúsculo, isso aqui eu vou colocar como P minúsculo. P minúsculo. E aí vamos ter a P maiúsculo. A P maiúsculo, que é a renda per capita, vai ser igual à minha renda, renda em milhões de dólares, né? Renda bruta, dividido pela minha população, que é a minha, meu P minúsculo. Em função do tempo T. Cuidado para não errar as unidades, certo? Então vamos lá. Se a nossa função é P, que é a renda per capita, que é o número de dinheiro que vai ser essa raiz grande aqui, dividido pela população, que é a variável P, é basicamente a gente, né, fazer a minha função E dividido pela minha função P. A minha função E, ela já está em função de T. Isso quer dizer que ela está sendo determinada pela variável T. E a minha função P também está sendo em função de T que eu tenho. Então, minha população, que é a variável P, aqui em cima, eu só não marquei. Mas ela está sendo definida pela minha variável tempo, que é essa daqui. Então, é como se fosse um E de T dividido por P de T. Eu estou falando isso aqui porque ele está querendo que a gente faça uma P em função de T. E aí, se as minhas duas variáveis que eu estiver trabalhando aqui já estão em função do tempo, eu posso fazer a minha conta direta. Então, a renda per capita em relação ao tempo vai ser raiz de 9t ao quadrado mais 0,5t mais 179 dividido pela minha função do número de pessoas, né, que é a população. Que é essa daqui de cima, 0,2t mais 1.000. Certo? Vamos lá, então. O que acontecerá com a renda per capita a longo prazo? Ou seja, para quando t for maior, desculpa, não for maior, mas t estiver indo para o infinito. E aí, quando a gente estiver trabalhando com questões assim, o que a gente está querendo ver é o nosso limite. Né? O limite da minha função, quando o meu t ele está indo para valores muito altos, a longo prazo. Então, o meu tempo ele está indo justamente para o infinito. E aí, a nossa função vai ser essa daqui, né? Raiz de 9t ao quadrado mais 0,5t mais 179 dividido por 0,2t mais 1.000. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte aqui. Indo para infinito, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui essa parte. Eu preciso me lembrar um pouquinho como a gente soluciona isso aqui. Indo para infinito. Existe uma regrinha que a gente pode aplicar, que é a seguinte. Quando nós temos um limite de uma função, né, x indo para infinito, enfim, por exemplo, de x ao cubo dividido por x ao quadrado, certo? Enfim, esse aqui é um exemplo muito simples, né? Mas serve para a gente imaginar como que seria, né? Vamos levar em conta que a gente vai dividir essa expressão x ao cubo dividido por x ao quadrado por 1, certo? Então vamos, ou melhor, multiplicar por 1 sobre 1. Então vai ficar a mesma coisa. Só que a gente vai ter que fazer essa operação de maneira um pouco diferente. E como que seria esse um pouco diferente? A gente pode, por exemplo, colocar que vai ser multiplicado por 1 dividido por x ao cubo, da mesma forma que embaixo vai ser 1 dividido por x ao cubo. Vocês estão vendo que são números iguais, isso quer dizer que um número dividido pelo mesmo número, isso resulta em 1, certo? Então, no final das contas, aqui, a gente está simplesmente multiplicando por 1. Isso aqui vai ser x ao cubo vezes 1 sobre x ao cubo, vai dar 1. E a parte de baixo, x ao quadrado dividido por x ao cubo, vai ficar, então, 1 sobre
1 sobre x. 1 sobre x. Certo? Nesse caso aqui não vai dar, né, exatamente certo. Mas o que acontece? Quando nós temos uma variável 1 sobre x, nessa situação aqui, quando o meu x ele está indo para o infinito, isso quer dizer que esse meu x ele está indo para números muito altos, certo? Então, nesse caso aqui, vamos pegar um número alto. Vamos começar com, sei lá, 1000. 1 dividido por 1000 é igual a 0,001. Algo aproximado a isso. Eu não sei se eu acertei o zero. E aí, conforme o meu x ele vai subindo, ele vai indo para infinito. Isso quer dizer que ele vai indo para números ainda menores. Ele vai indo para 0,000001. Então, vocês estão vendo que conforme eu vou aumentando o meu valor de x, ele vai indo para infinito. Não, desculpa. Conforme eu vou indo o meu valor de x para o infinito, cada vez o meu número vai ficando menor, menor, menor até o zero. Eu vi que foi a Naomi que levantou a mão. Eu não acabei vendo. Se você quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade para falar. Então, é que eu só tava com um pouco, assim, mais ou menos de dúvida nessa, mas em princípio, assim, o que tá dentro da raiz, a gente resolve por Bhaskara? Pode fazer isso? Talvez dê para fazer sim. Dá pra gente meio que pensar nisso daí também. Pra gente ao menos tirar ele da raiz, né? Seria uma das estratégias e uma estratégia muito boa de fazer também. Eu só tô mesmo fazendo isso aqui porque antes aqui só para explicar o que a gente vai fazer no próximo passo, mas se você fosse mesmo solucionar essa questão aí e tudo mais, dá pra gente começar com isso, certo? Mas enfim, gente, quando nós temos uma configuração de 1 dividido por x, e esse x está indo para o infinito, ele está indo para zero, né? Esse valor aqui está indo para 1 dividido por um número muito, muito grande, isso daí está fazendo com que o meu valor ele diminua, de fato, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora, né, essa expressão daqui, como a Naomi falou, vamos ver se a gente consegue, de alguma maneira aqui, tirar ele da raiz, fazer uma manipulação dele para tirar ele da raiz. Então, nós temos aqui o valor de A, o valor de B e o valor de C, certo? Caso a gente calcule o Bhaskara e a gente vê que as duas raízes elas são idênticas, elas dão o mesmo valor, isso daí quer dizer que, na verdade, isso daqui nada mais é que, de certa forma, um x mais um valor A, e está tudo sendo ao quadrado. Se aí, se, se essa expressão aqui for um x mais A elevado ao quadrado, aí sim, o que isso significa? Eu posso simplesmente tirar da raiz, né? Porque aqui vai ter uma raiz, cortamos a raiz com um quadrado e vai ficar x mais a. E aí a gente vai poder manipular a nossa equação aqui, certo? Vamos lá, então. Vamos começar com a x1 e 2. x1 e 2 vai ser igual a menos b, menos 0,5, mais ou menos raiz de b ao quadrado, vai ser 0,25 menos 4 vezes a vezes c. Vamos ver só o delta, porque se o delta for igual a zero, aí isso quer dizer que as duas raízes são iguais. Senão a gente vai ter que usar alguma outra estratégia, vamos ter que pensar de alguma forma diferente. Delta é o quê? Raiz de b ao quadrado, então é 0,025. 0,25 é 0,25. 0,25. B ao quadrado menos 4 vezes 9 vezes 179. Olha só, se a gente for fazer esse cálculo aqui, a gente vai ver que o meu delta não vai dar igual a zero. Isso é um problema, porque isso quer dizer que se a gente fosse colocar naquela expressão de multiplicação, essa parte de cima, seria um x menos a, que multiplica um x mais b, não sei, um x menos b. E aí não vai ter como a gente tirar da raiz de qualquer forma. A gente vai ter que tomar alguma outra estratégia para que, de fato, a gente possa trabalhar com essa função. Né? Para que a gente possa usar aquela estratégia que eu mostrei para vocês. A gente vai dividir as expressões para que, quando a gente tenha, nesse caso aqui, 1 sobre t, como eu tendo por infinito, isso resulte em zero. E aí a gente já elimina várias variáveis,
ou melhor, não variáveis, mas várias partes dessa conta aqui que estão dificultando ou que não estão deixando claro aqui a resposta para a gente, aí a gente pode solucionar. Quando eu tenho o limite de tendo para o infinito de 1 sobre t está indo para números muito grandes e isso está indo para zero, certo? Então a gente vai manipular essa conta aqui de maneira a ter, de alguma maneira, esse formato aqui de 1 sobre t. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente pode começar vendo o nosso divisor. O nosso divisor, a gente tem que ele nunca vai poder ser igual a zero, certo? Então, o que é assim, o máximo que a gente vai poder fazer a nossa divisão, aqui, ou melhor, a nossa multiplicação por 1, vai ser 1 sobre t. Como que eu sei isso aqui? Se eu for fazer essa multiplicação aqui, nós vamos ter 0,2t dividido por 1 sobre t, ou seja, dividido por t, cortou, vai ficar só 0,2, certo? E aí mais 1.500 dividido por t. 1.500 dividido por t, se t está indo para o infinito, t ele está indo para números muito grandes. Isso quer dizer que isso aqui vai ficar zero. 1.500 dividido por um número muito grande, tipo 1 milhão, e ele vai subindo ainda mais, né? Isso vai fazendo com que esse valor fique cada vez mais pequeno a ponto de ser zero. Então isso aqui vai para zero. Se eu colocasse aqui um t ao quadrado, eu ia ter aqui, na verdade, um 0,2 dividido por t também. 0,2 dividido por t, t está indo para o infinito, número muito grande, então isso aqui ia dar zero. E eu não posso fazer com que isso aqui dê zero, né? A gente precisa se lembrar daquela regrinha que a gente não tem divisor por zero. Então, o máximo que a gente vai poder dividir é realmente por 1 sobre t, a parte de baixo aqui. E aí, fazendo essa divisão, ou melhor, essa multiplicação, né, dessa expressão com 1 dividido por t, a gente vai ter que essa parte de baixo vai resultar em 0,2, certo? E agora a parte de cima a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Se a gente está multiplicando por 1, aqui, nesse caso, precisa ser o mesmo valor aqui em cima. Então vamos ter que multiplicar por 1 sobre t. 1 sobre t dividido por 1 sobre t, 1. Então eu posso fazer essa manipulação. Como que seria essa raiz agora vezes meu 1 sobre t? Melhor, vamos... A gente já meio que fez a B, né? Então a gente não vai mais precisar dessa informação. Não, a gente já fez essa função daqui, é só a B. Então vou apagar essa parte aqui, para a gente ter um espacinho livre aqui para fazer. Vamos lá, B. A gente tem raiz de 9t ao quadrado. Vamos ter uma raiz, certo? Raiz de 9t ao quadrado mais 0,5t mais 179. Isso aqui está sendo multiplicado por 1 sobre t. Vocês concordam comigo que se a gente fazer essa multiplicação, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui dividido por t, certo? Agora, vocês concordam comigo que t é a mesma coisa que raiz de t ao quadrado, certo? É a mesma coisa. O valor t, portão aqui, é t, certo? E outra coisa, né? Por que eu posso fazer isso? Porque o meu t ele só está assumindo valores que são maiores que zero. Então, eu posso tirar essa conclusão aqui, né? Então, eu posso substituir, ao invés de ficar com t aqui, uma raiz de p ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Se nós temos uma raiz de a sobre uma raiz de b, a gente pode, então, ter uma raiz maior aqui de a sobre b. Certo? E aí a gente vai poder fazer algumas manipulações dentro desse formato daqui. Se eu tenho, então, uma raiz dessa expressão de cima dividido por uma raiz embaixo também, o que eu posso fazer? Eu posso mudar essa continha aqui minha, e ela vai ficar isso aqui dividido por t ao quadrado, uma raiz grande dessa expressão daqui. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui, esse t ao quadrado, ele está dividindo todos os números. Vamos reescrever para ele dividir um número por vez. Vai ficar a mesma coisa, só dita de uma maneira diferente, só escrita de uma outra forma. Vamos colocar tudo isso aqui por dividido por t ao quadrado. Dividido por t ao quadrado. Dividido por t ao quadrado. E aí, olha que interessante. Se eu tenho um limite de t indo para o infinito, aonde
eu tenho, nós temos que essa continha aqui, a parte de cima só, porque a de baixo a gente já solucionou. Se nós temos essa parte de cima, que ela se transformou nessa parte daqui, e aqui, ó, eu vou ter 179 dividido por t ao quadrado, ou 179 dividido por um número muito grande, esse número ainda está indo ao quadrado. Então, o número 179 dividido por um número muito grande, ele está indo para zero. Então, eu posso simplesmente cortar esse valor e colocar zero nele. Isso aqui é igual a zero. 0,5t dividido por t ao quadrado. Corta t no meu quadrado. 0,5 dividido por t. 0,5 dividido por um número que é muito grande, nós temos então que isso aqui vai ser zero. 9t ao quadrado dividido por t ao quadrado. T ao quadrado corta por t ao quadrado, fica 9. Então, isso aqui nós temos que, no fundo, vai ser um raiz de 9, que é igual a 3. Então, solucionando isso aqui, eu sei que está ao contrário, né? Era para igual tá lá. Mas o igual vai estar aqui agora. Solucionando, então, a gente vai ter que a parte de cima deu 3 e a parte de baixo deu 0,2. 3 dividido por 0,2, a gente pode multiplicar por 10, né? Vai ficar 30 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 15. Certo? Se eu estou vendo o limite de tendo para o infinito, que nem a gente viu, ele está indo para longo prazo. Certo? E esse valor que eu encontrei, ele é justamente o meu E dividido por P, o meu E dividido por P, do longo prazo. Ou seja, para quando o meu T está indo para o infinito. Então, mas no caso, a resposta seria como? Tipo, tá indo. Quando o t vai para. Tende a ir ao infinito, o valor é 15. Mas aí é 15 o quê? Vamos supor que seja 15, certo? Nosso valor, supondo que ele realmente estivesse certo. Como que a gente iria solucionar? Se a minha renda per capita ficou em milhões, isso quer dizer que né, seria 15.000.000. O número do meu P, ele ficou em 1, né, e aqui seria a mesma coisa que 15 dividido por 1, certo? Então, vamos levar em conta que o meu P é 1. O meu P, ele está em milhares, certo? Então, ele é 1000, certo? Então, eu vou ter 15 milhões para 1000 pessoas no longo prazo. Se a gente fosse cortar os zerinhos aqui, o que eu ia ter? A minha resposta seria, então, que a minha renda por pessoa seria 15 mil a cada uma pessoa. Entendeu? Seria essa a interpretação que a gente iria fazer. É só